estamos de volta. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline Buchmann, professora de Direito Penal e Legislação Penal Especial. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso de Legislação Penal Especial. Iniciamos com a Lei de Crimes Hediondos e agora vamos estudar a Lei de Tortura, Lei 9455 de 97. Qualquer dúvida, qualquer ponto obscuro, algo que não ficou bem explicado, me enviem que eu respondo o mais breve possível, ok? Então, sem maiores delongas, vamos começar. Bom, pessoal, o Brasil foi signatário de vários tratados internacionais, por meio dos quais se obrigou a reprimir os crimes de tortura. Dentre eles estão a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes, de 1984, e a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, de 1985. A Constituição de 88, ela faz menção à tortura em 2 incisos do artigo 5º. No inciso 3º, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Aqui, pessoal, é importante a gente lembrar que os direitos e garantias fundamentais, como regra, não são absolutos, certo? Porém, a doutrina entende que esse inciso 3º, essa vedação à tortura, seja uma exceção. Trata-se, sim, de direito absoluto, conforme a doutrina majoritária. No inciso 43, diz o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Lendo o inciso 43, então, a gente percebe que a tortura não é crime hediondo. É um crime equiparado a hediondo, assim como o tráfico e o terrorismo, né? Verificamos também que o rol dos crimes equiparados a hediondo é um rol taxativo. É direito e garantia fundamental, portanto, cláusula pétrea. É possível alterar o rol dos crimes hediondos? Sim, por lei você altera o rol dos crimes hediondos, mas o rol dos crimes equiparados a hediondos não é possível alteração. Aí, pessoal, vem uma observação importante. Os tratados internacionais ratificados pelo Brasil tratam a tortura como crime imprescritível. Pergunta-se: a tortura prescreve? Bom, pessoal, a Constituição Federal trouxe 2 crimes imprescritíveis, quais sejam racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem democrática. Os tratados que foram ratificados pelo Brasil não foram internalizados no rito de emenda constitucional, então eles têm natureza supra-legal. Dessa forma, prevalece a Constituição. Somente os 2 crimes previstos na Constituição é que são imprescritíveis. A tortura, portanto, prescreve. Agora, só uma observação importante. O crime de tortura prescreve, já vimos, mas a ação cível de natureza indenizatória, essa não prescreve, essa é imprescritível. A lei, pessoal, não define o que seja a tortura, apenas traz as condutas que configuram o crime. Os bens jurídicos tutelados são dignidade da pessoa humana, integridade física e psíquica. Temos, portanto, crimes pluriofensivos, porque ofendem mais de um bem jurídico. Todas as modalidades são de ação penal pública incondicionada. Em regra, a competência da Justiça Estadual. Será da Justiça Federal quando? Quando houver transnacionalidade. E não tem previsão de modalidade culposa. Todas as modalidades são punidas a título de dolo, ok? E aqui, no finalzinho, eu coloquei uma tabelinha para vocês lembrarem das penas. Quem comete tortura tem pena de reclusão de 2 a 8 anos. Quem se omite a tortura, detenção de 1 a 4 anos. Né? Então, são só essas 2 penas, fica mais fácil de memorizar. No artigo 1º,
nós temos a tortura à prova, tortura criminosa e tortura racial ou religiosa. Artigo 1º. Constitui crime de tortura. 1. Constranger alguém com um emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A linha A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Essa é a tortura à prova. B. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, tortura criminosa. E C. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, a primeira espécie de tortura, essa prevista no inciso 1º do artigo 1º da lei, divide-se em tortura à prova, criminosa e tortura discriminatória. Na linha A, nós temos a tortura à prova, porque o sujeito ele pratica a conduta com o fim de obter uma informação, uma declaração, uma confissão da vítima ou de terceira pessoa. Aqui a gente sempre vai lembrar do policial que interroga o acusado utilizando da tortura para que ele confesse um crime. Mas a gente não pode se prender só nesse exemplo. Pode um credor, por exemplo, utilizar da tortura para que o seu devedor confesse uma dívida. Pode ser. Pode ser fato pessoal, pode penal, pode comercial, tanto faz. Tanto faz, tá? Na linha B, nós temos o especial fim de provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então, eu torturo o sujeito para obrigá-lo a praticar um crime. Aqui é bem importante perceber que o tipo penal traz a expressão natureza criminosa. Ou seja, não dá para incluir a contravenção penal, sob pena de analogia em malum partem. E aqui presta atenção no seguinte: se a vítima efetivamente praticar o crime, ela não vai responder. Por quê? Por conta da coação moral, que é excludente de culpabilidade. E o torturador? O torturador responderá pelos dois crimes. Pela tortura na condição de autor imediato e pelo outro crime na condição de autor mediato. E na linha C, nós temos a tortura racial ou religiosa, em razão de discriminação racial ou religiosa. São somente essas duas formas de discriminação, tá? Não entram outras. Também sob pena de analogia em malum partem. Os 3 crimes previstos nesse inciso 1º são crimes comuns, ou seja, podem ser praticados por qualquer pessoa. Meio empregado, violência ou grave ameaça. E a consequência, sofrimento físico ou mental. Prevalece na doutrina que são crimes formais, ou seja, não é preciso que o resultado ocorra para a consumação do crime. O próximo crime de tortura vem previsto no inciso 2º. Qual é o inciso 2º? Submeter alguém, sob sua autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aqui, pessoal, nós temos um crime bipróprio. Por quê? Porque se exige tanto uma qualidade ou condição especial do sujeito ativo quanto do sujeito passivo. A violência ou grave ameaça também vem prevista como meio empregado. E a consequência, reparem na diferença, é o intenso sofrimento físico ou mental. Esse é o único crime que exige que esse sofrimento seja intenso. Nesse crime também está presente um especial fim de agir, qual seja a finalidade de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Por exemplo, uma babá que tortura a criança porque ela não quis almoçar, né? Eu trouxe no próximo slide a diferença entre esse crime e o crime de maus tratos, previsto no artigo 136 do Código Penal. O crime de maus tratos diz o seguinte: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. São basicamente 3 diferenças entre a tortura e o crime de maus tratos. Na tortura, a gente tem o dolo de dano,
Já no crime de maus-tratos, o dolo é de perigo, ou seja, basta expor a perigo a vida ou a saúde da vítima. A tortura é crime de forma livre, ou seja, pode ser praticado de qualquer forma. Já os maus-tratos é crime de forma vinculada, porque ele só pode ser praticado com as condutas previstas no tipo, quais sejam privando de alimentação ou cuidados indispensáveis, sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, ou abusando dos meios de correção ou disciplina. E, por fim, o especial fim de agir entre os dos dois crimes é diferente. Na tortura, é a forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, e nos maus tratos é o especial fim, educação, ensino, tratamento ou custódia. Tranquilo? No parágrafo 1º do artigo 1º, nós temos mais uma modalidade de tortura. Diz o seguinte: na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Aqui nós temos um crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa, mas nós temos um sujeito passivo que é próprio, porque ele precisa necessariamente ser uma pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Né? Presta atenção, olha de novo o tipo lá, ó, e o tipo não traz a violência ou grave ameaça como meio empregado. Repararam? Na mesma pena incorre quem submete a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental. Não trata da violência ou da grave ameaça. Tá? Então, por exemplo, seria o sujeito que é preso em flagrante e aí, antes da polícia chegar, a população vai lá e lincha o cara. Poderia ser um exemplo desse crime. Prevalece o entendimento que se trata de crime material, ou seja, só se consuma com a submissão da vítima ao sofrimento físico ou mental. A próxima modalidade de tortura vem prevista no parágrafo 2º, que diz o seguinte: aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou de apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Pessoal, aqui nós temos uma exceção pluralista à teoria monista. Como assim? Vamos lá. No artigo 29 do Código Penal, diz que quem, de qualquer forma, concorre para o crime, incide nas penas a ele combinadas na medida da sua culpabilidade. Ou seja, dois sujeitos concorreram para o crime e praticam o mesmo crime, certo? Só que aqui não. Aqui o legislador separou. O sujeito que pratica a tortura responde pelo inciso 1º, inciso 2º ou parágrafo 1º, as espécies de tortura que a gente acabou de ver. Já o sujeito que se omite à tortura responde por esse parágrafo 2º. E as penas são bem diferentes, né? Para quem pratica, 2 a 8 anos de reclusão e para quem se omite, 1 a 4 anos de detenção. Se não houvesse esse parágrafo 2º, o sujeito que se omitiu responderia como coautor ou partícipe do crime de tortura, com base no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, porque o sujeito é garantidor. Mas como existe esse parágrafo, quem pratica a tortura responde pelo crime que praticou e quem se omite responde por esse. Por isso, uma exceção pluralista à teoria monista. O crime é próprio, né, porque exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Ou seja, o sujeito ativo ele deve ter o dever de evitar ou de apurar a tortura. Tá? E é bem importante a observação que eu coloquei ali embaixo do slide, que diz o seguinte: na modalidade apurar, este crime não se equipara a hediondo. No parágrafo 3º, nós temos a tortura qualificada. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta a morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Essa modalidade de tortura necessariamente é pretertolosa, ou seja, tem dolo na prática da tortura e culpa no resultado, lesão corporal grave ou gravíssima ou morte. Se o sujeito utilizar a tortura como modo de execução do crime de homicídio, aí você tem um homicídio qualificado pela tortura, não confunda. O que vai diferenciar? É o dolo. Na tortura qualificada, o dolo é somente o de praticar a tortura. E o resultado, lesão corporal ou morte, ocorre por culpa.
Já no homicídio qualificado pela tortura, o dolo é o de matar a vítima. E a tortura é o meio escolhido para isso, né? Agora, se o sujeito pratica tortura e depois decide matar a vítima, aí você tem dois crimes, tortura e homicídio em concurso, tá? Prevalece na doutrina o entendimento que esse parágrafo não se aplica na tortura omissiva na modalidade não apuração. Então, se o sujeito não apurar um crime de tortura que tenha tido como resultado lesão corporal grave ou gravíssima ou morte, ele responde apenas pela tortura omissiva sem a qualificadora. Agora, se ele tinha o dever de evitar a tortura e a vítima sofre lesão corporal grave, gravíssima ou morte, aí sim ele responde pela tortura qualificada. No parágrafo 4º, a gente tem causas de aumento de pena. Então, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. 1, se o crime é cometido por agente público. 2, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. E 3, se o crime é cometido mediante sequestro. O conceito de agente público a gente retira do artigo 327 do Código Penal. No inciso 2º, a gente deve prestar atenção porque a condição de criança, gestante, pessoa com deficiência, adolescente ou maior de 60 anos tem que integrar o dolo do agente. Ou seja, o agente precisa saber que ele está torturando uma criança, um adolescente, um idoso, porque isso evita a responsabilidade objetiva. E no inciso 3º, a gente pode incluir o cárcere privado. Ah, Aline, mas não seria analogia em malum partem? Nesse caso, não. Porque o crime de sequestro, lá do 148 do Código Penal, trata, assim, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Entende-se, então, que o legislador fez referência ao crime de sequestro, que inclui o cárcere privado. No parágrafo 5º, nós temos um efeito da condenação. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Aqui, pessoal, o efeito é automático, diferente lá do artigo 92 do Código Penal, em que precisa de motivação. É uma norma especial em relação ao 92 do Código Penal, né? Então, no conflito entre norma geral e especial, a especial prevalece, tá? Vamos lembrar que apenas em duas leis, lei de tortura e lei de organização criminosa, a gente tem essa perda do cargo, função ou emprego público como efeito automático. Nas demais leis e nos crimes previstos no Código Penal, esse efeito depende sempre de motivação. No parágrafo 6º, nós temos as vedações. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Bom, os demais benefícios podem ser aplicados, já que não estão vedados, desde que sejam preenchidos os seus requisitos, né? E lembrando também que se veda a graça, o indulto também está sendo vedado, porque o indulto é o quê? É a graça coletiva. Pessoal, muita atenção nesse parágrafo. Por quê? Porque esse dispositivo ele foi declarado inconstitucional, mas ele nunca foi alterado ou revogado. Ele continua constando da lei. Ok? E, por fim, o artigo 2º. O artigo 2º diz o seguinte: o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Esse artigo contraria o artigo 7º, inciso 2º, a linha A do Código Penal, que traz uma hipótese de extraterritorialidade condicionada, se for um crime daqueles que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado ou convenção. A tortura é sim um desses crimes. Já falamos, o Brasil ratificou vários tratados internacionais contra a tortura. Então a pergunta que fica é: a tortura praticada fora do território brasileiro, a extraterritorialidade vai ser incondicionada, como diz esse artigo 2º, ou condicionada, como diz o Código Penal. E aí o sujeito tem que entrar no território nacional, o fato tem que ser punível no país em que foi praticado, dentre
O crime tem que estar incluído dentre aqueles que a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido pena, nem ter sido perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade. Então, pelo princípio da especialidade, vale o disposto na lei de tortura. Ou seja, nós temos uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Basta que a vítima seja brasileira ou que o agente se encontre em local sob jurisdição brasileira, porque a conjunção é ou, é conjunção alternativa, não é e aditiva. Né? E assim, pessoal, com esse artigo 2º, nós encerramos mais uma lei especial. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula.